partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. 2 policiais morrem em confronto com traficantes colombianos na Ilha da Paciência. Eles traziam 140 quilos de skunk para Manaus quando foram interceptados. Os traficantes podem ter morrido na troca de tiros. Morador de rua é morto a golpes de faca no centro da cidade. Na Terra Nova, mais um morre em acerto de contas. Aeroporto Eduardo Gomes é o segundo mais bem avaliado do país. Ministério Público Federal pede ao IFAM e ao governo do estado ações emergenciais na Santa Casa. Câmara aprova PEC do teto dos gastos em segundo turno. Declarações de Renan irritam a presidente do STF, que pede respeito ao judiciário. Supremo Tribunal Federal pode decidir pela saída de Renan da presidência do Senado por envolvimento em esquema de corrupção. Partidos discutem possibilidade de Temer cair com delação da Odebrecht. O Jornal da Manhã está começando. 5:46. Previsão do tempo. Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura máxima de 30 graus. Essa é a previsão do CPTEC-INPE para quarta-feira em Manaus. Chuva isolada caiu em áreas isoladas da cidade no início da madrugada, dentro da previsão do clima-tempo de 7 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura que no momento é de 25 graus será máxima, segundo este instituto, de 35 graus. A umidade no ar é de 70%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro. É o 299º dia do ano. Faltam 66 dias para acabar 2016. Dia de Santo Evaristo. Comemoramos ainda o Dia do Movimento Pestalozziano no Brasil e o Dia Nacional dos Trabalhadores Metroviários. O Rio Negro subiu só 1 centímetro de segunda para terça-feira, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 18,18 metros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1825, a França reconhece a independência do Brasil. 1860, termina a luta de Garibaldi pela conquista da Sicília. 1917, criação da Bolsa de Mercadoria de São Paulo, BMSP, que em 1991 funde suas atividades com a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Primeira Guerra Mundial, Brasil declara estado de guerra com a Alemanha. 1997, a crise chega ao Brasil. Bovespa fecha com queda de 14,9%, a maior desde 1990. 5:48 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Um túnel de 2,7 metros de profundidade foi encontrado dentro da cela número 5 do pavilhão 1 do conjunto penitenciário Anísio Jobim, o Compage, regime fechado, localizado no quilômetro 8 da BR-174, Manaus, Boa Vista, no dia de ontem. Esse é o 7º túnel encontrado na unidade neste ano e ser utilizado para a fuga. Peregrinos e os meninos se preparavam para mais uma fuga através de um túnel. Pois é, Paulo Guerra, mais uma vez interceptados aí pela polícia, né, Paulo? Pela agentes penitenciários e também por todo o pessoal que comanda agora os presídios. Paulo, esse túnel já tinha aproximadamente, como você bem colocou, 3 metros e já estava aí em pleno andamento para mais uma fuga em massa na cidade. Grande know-how desse pessoal da penitenciária em construção de túneis, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, já fizeram outros, né? Já em todas as unidades, já tentaram também no Puraquequara, já fizeram no Compage também e dessa vez foram interceptados. Alberto Peregrini, como é que foi a movimentação nos prontos-socorros da cidade nesta madrugada? Tranquila, Paulo Guerra, nós tivemos uma noite de madrugada relativamente tranquila em relação a ocorrências de pronto-socorro, mas durante o dia, né, o que nos chamou a atenção é que as ocorrências durante o dia foram maiores do que na noite de madrugada. Tivemos um dia de ontem aí bastante agitado na área policial, Paulo. Peregrino, aquelas pessoas que foram trazidas para Manaus, vítimas daquele acidente que matou 3 crianças e estão internadas, alguma informação?
Paulo, ontem, infelizmente, mais uma criança morreu, né? Mais uma vítima desse acidente. Ocorreu aí por volta de aproximadamente meio-dia, uma outra criança que estava internada no pronto-socorro Joãozinho, infelizmente veio a óbito, Paulo. Mais uma vítima desse gravíssimo acidente. Ainda tem mais 3 pessoas ainda internadas, mas já fora de perigo. Infelizmente, mais uma criança morreu aí, vítima daquele gravíssimo acidente ocorrido no final de semana. Pois é, e esse acidente que aconteceu em um ramal aqui próximo ao Rio Preto da Eba. Agora são 4 vítimas fatais, não é, Peregrino? São 4 vítimas fatais, Paulo. Agora inclusive mais uma criança. 4 crianças então morreram nesse acidente. Mais uma vez a imprudência, picape superlotada, a carroceria da picape superlotada de pessoas, de repente uma curva brusca fez com que elas fossem lançadas para fora do carro, 4 crianças morreram. Alberto Peregrini, os corpos dos homens que trocaram tiros com policiais na Ilha da Paciência ainda estão no IML? Ainda, Paulo, ainda estão no Instituto Médico Legal, né? Os corpos de 2 policiais, um civil e um militar. Os 2 ainda permanecem, acabam de fazer exame de necrópsia e posteriormente serão liberados para velório e sepultamento. Daqui a pouco traremos detalhes desde Iranduba com o repórter J. Rai, que vai falar sobre esses 2 policiais que morreram em confronto com traficantes colombianos na Ilha da Paciência, com informações controversas. Alberto Peregrini, e ontem tivemos aquela chacina, né, que aconteceu no começo da manhã, fim de madrugada de ontem. Pois é, Paulo Guerra, e nós já informávamos no programa do Valdir Correia, logo que a polícia tomou conhecimento e eles foram assassinados na madrugada, Paulo, e os corpos foram encontrados por um garoto de 13 anos de idade. Lá nesse sítio tinha uma égua muito conhecida lá, tranquila, mansinha, e ela estava fora, ela estava solta, não estava amarrada, estava fora da cerca. O garoto de 13 anos foi até a casa para avisar que a égua estava solta. Daí, Paulo, ele se deparou com a cena macabra, 4 pessoas assassinadas a tiros, ele fez aquele alarme todo, aí chamou demais pessoas, moradores da comunidade, que acionaram a polícia. Inclusive, o delegado Ivo Martins esteve pessoalmente no local e constatou lá as mortes de 2 homens e 2 mulheres. 2 mulheres e 2 homens, portanto, morreram nessa chacina. Não se tem informações que tinha um carro e uma motocicleta no local, Peregrini? Pois é, Paulo, um carro e uma motocicleta, né? Estariam no local, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes também. Paulo, chama a atenção também nesse crime a idade dos mortos. O mais velho tinha 23 anos de idade, tinha também um rapaz de 16 anos de idade, e o negócio não foi fácil não, Paulo. Aliás, a moça tinha 16 anos de idade, uma adolescente de 16 anos. E dentre os mortos também haviam 2 irmãos. Pelo menos, segundo informações, 3 pessoas teriam morrido de graça nisso tudo, né, Peregrini? Porque, segundo consta, apenas um teria envolvimento com drogas. Pois é, né? Tem toda essa situação também, Paulo. As pessoas teriam morrido, como você bem colocou, de graça. Assim como de graça também, morreu uma pessoa ontem à tarde lá na comunidade Terra Nova, né? Aqui um bairro aqui pertinho de Manaus, aqui pertinho da zona leste da cidade. Esse homem, Paulo Guerra, o irmão dele teria envolvimento em um homicídio há tempos atrás. E pelo irmão dele ter esse envolvimento, foram procurar o irmão dele, não acharam e acabaram matando o rapaz que não tinha absolutamente nada a ver com esse tipo de questão. Peregrini, prenderam um homem que esfaqueou um possível morador de rua aqui no centro da cidade agora pela madrugada? Não, Paulo, infelizmente não, né? Esse homem que está sendo procurado pela polícia matou um morador de rua, né, Paulo, que não era dessas pessoas que andam drogadas, mas ele não tinha lugar onde ficar, mas acabou sendo morto com 3 facadas no pescoço. O crime ocorreu no final da noite de ontem na rua Quintino Bocaiúva, aí na área central. Tivemos ainda uma morte que aconteceu na Terra Nova. Um homem foi morto também em mais um acerto de contas. Isso não é conta que vai para o SPC nem para o Serasa Experian, não é, Peregrini? Não, Paulo, essa conta é cobrada no além,
né? E foram pessoas aí que estão sendo mortas praticamente diariamente em acerto de contas, Paulo. A Secretaria de Segurança tem os dados que aproximadamente entre 88% e 90% dos crimes de homicídio na cidade têm a ver diretamente com o tráfico de drogas. Bom trabalho para ti, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente volta com as informações, Paulo, e reforçando mais uma vez ao ouvinte do Jornal da Manhã, que está sempre perguntando, Paulo, sobre a questão do garoto, né, que está desaparecido, que desapareceu no último domingo lá no bairro Monte das Oliveiras, o Gustavo da Silva, que 6 anos de idade, que caiu em um bueiro. Paulo Guerra, ontem as buscas realizadas pelos profissionais do Corpo de Bombeiro foi muito intensa, foi muito dedicada, mas infelizmente o corpo do garoto ainda não apareceu. Já se trabalha com a hipótese, Paulo Guerra, de que essa criança possa ter sido devorada por jacarés. É um local onde sempre aparece jacaré, e ontem as pessoas já comentavam sobre isso, e uma pessoa que estava também procurando viu um jacaré pequeno naquelas imediações, e não é de hoje que sempre se tem notícia que as jacarés aparecem naquela área do Igarapé do Passarinho. Pois é, e no bueiro onde ele caiu já foi colocada uma tampa lá. Já, Paulo, já foi colocado sim. As pessoas passam por lá, um local agora de muita visitação, né? E daqui a pouco, Paulo Guerra, os homens da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros estarão reiniciando as buscas a partir de 7:30 da manhã para tentar encontrar o corpo do garoto que continua a desaparecer. Enquanto se discute onde tem e onde não tem água, uma coisa é certa, Peregrino, em muitos pontos da cidade, desde que houve o apagão, a água não apareceu. Já não aparecia antes, agora que não aparece mesmo. E muitas reclamações aqui para a Rádio Difusora, principalmente de moradores da área do bairro do Japim. Pois é, Paulo Guerra, mas não é um privilégio só do Japim. A falta de energia ocorreu ontem em diversos bairros da cidade, inclusive bairros da Zona Leste, como Conjunto Castanheiras, bairro Grande Vitória, Nova Vitória, Santo Inês e outros adjacentes ficaram sem energia e consequentemente, sem água, Paulo. E a situação foi muito complicada a noite de ontem, já no espaço de uma semana, é a 4ª vez que falta energia durante a noite por aproximadamente 3 horas. Nem Santa Inês dá jeito nisso, né, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, né? Nem Santa Inês está dando jeito, porque a situação do apagão vem ocorrendo praticamente toda noite, Paulo. Até daqui a pouco, Alberto Peregrini, com tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. A diretoria da SBS Cesal está convidando os associados, kits com suas obrigações sociais e dependentes devidamente registrados na SBS Cesal para participarem da festa do funcionário público que será realizada no dia 28, sexta-feira à noite, na Simpol, em Petrópolis, próximo à sede da Suzan. SBS Cesal está promovendo e levando entretenimento a todos os seus sócios. Atenção para as informações que poderão ser obtidas através do telefone 3663-7712 ou pelo WhatsApp 98-205-0055. Quem está fazendo a convocação é a doutora Maria José, doutora Zezé, presidente da SBS Cesal. A Secretaria de Estado de Cultura está abrindo inscrições para audições para o grupo vocal do Coral do Amazonas e para o Madrigal da Casa de Música Ivete Biapina. Para o grupo vocal dirigido pelo maestro Hermes Coelho serão disponibilizadas 13 vagas, sendo 9 para o naipe de contralto e 4 para o naipe de baixo. As inscrições vão de 26, portanto, de hoje até o dia 31, e podem ser realizadas na Diretoria de Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura, de 8 às 14 horas. Já para o Madrigal, dirigido pela maestrina Natália Sakuru, serão disponibilizadas 16 vagas, sendo 4 para o naipe de soprano, 5 para o naipe de contralto, 3 para o naipe de tenor e 4 para o naipe de baixo. As inscrições vão de 3 a 7 de novembro e também podem ser feitas na Diretoria de Corpos Artísticos de 8 às 14 horas. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã em todo o estado.
Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Bojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Rio Norte. Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupan, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Reconquista, bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canamã, Distrito de Bomba. E Voz Big Bom de Iranduba. O tempo é bom no momento em Manaus, porém sujeito à instabilidade no período. A temperatura é de 26 graus. O Jornal da Manhã vai longe, vai ao sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, amigos da Difusora. Os pagamentos, Paulo, da Prefeitura do município de Irunepé, no interior do Amazonas, estão atrasados desde o mês de agosto, chegando, portanto, a 3 meses até o final do mês de outubro. A última vez que os funcionários viram pagamentos foi no mês de julho, Paulo. Funcionários da Secretaria de Saúde invadiram a sede da Censa e só deixaram o local no último final de semana, completando 10 dias. Amenizaram a greve, depois que receberam um mês atrasado. Para piorar ainda mais, o prefeito local demitiu e exonerou todos os cargos comissionados, os cargos de confiança, mesmo sem pagá-los. Secretário, subsecretário, diretores das pastas, etc. Todos desempregados e sem dinheiro. Ficou cada vez mais difícil pagar para essa gente a água, a luz, o telefone, os boletos, as contas do mercadinho e outros, Paulo. O prefeito prometeu pagar todos os meses atrasados até o final do mandato. Mas agora os ex-funcionários não estão acreditando na promessa. Haja visto que a atual administração municipal tem se mostrado atrapalhada, sem rumos, atrasos nos pagamentos têm sido frequentes desde o início do mandato em 2013. A Prefeitura do Interior, Paulo, movimenta quase 90% de toda a economia de uma cidade. Quando não funciona bem, o comércio quebra, prejudica os funcionários, os empresários, demite as pessoas, prejudica muita gente na cidade do interior, que necessita desses pagamentos para sobreviver. Pagamento mensal, Paulo, tem ficado atrasado em Irunepé aqui direto e tem sido muito frequente aqui nessa cidade. Recursos tem o ICMS, que é o Imposto do Estado hoje, por exemplo, mais de 325 mil. Mas já disseram que não tem previsão para pagar os salários atrasados. O gato comeu, Paulo, o dinheiro da Prefeitura do município de Irunepé. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio. Essas demissões em todo o interior do estado têm causado muita confusão, muitas reclamações, muitos protestos. E ontem, inclusive, aqui pelas bandas de Iranduba, se pediu até o afastamento por 30 dias da prefeita, também com problemas de pagamentos. Amanhã teremos detalhes sobre esta informação. 6:08. José Alberto Zegdeg está em Manacapuru. Bom dia, Zeg. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Paulo, se os municípios que fazem parte do estado da música nessa situação, Manacapuru não é diferente. Olha, se o provérbio diz que depois da tempestade vem a bonança, podemos dizer que aqui em Manacapuru a situação é totalmente diferente. Depois da bonança aí é que vem a tempestade. Vejamos que há pouco tempo atrás uma força-tarefa foi arquitetada aí pela administração municipal para retirar todo o lixo e deixar a cidade brilhando. No momento emergencial em que o município se encontra, no mínimo que se poderia esperar seria uma frota de caminhões, tratores e homens trabalhando para a execução dessa força-tarefa. Mas o que se viu foi nada mais nada menos que 5 caçambas, uma pá mecânica e alguns poucos homens tentando tapar o sol com a peneira. A cidade é contida por quase 30 mil habitações, que produz aproximadamente 200 toneladas de lixo por dia, o que torna impossível limpá-la com essa pequena frotinha. Para variar, a bonança da força-tarefa só durou 3 dias. Consequentemente, chegou a tempestade e com ela o lixaral
que já toma conta da cidade novamente e todas as comunidades que circundam a zona urbana. A Bela Vista e o Arapapá, as comunidades mais populosas, já não cabe mais lixo. Os moradores estão revoltados e prometem que se o carro coletor não passar, vão reunir para recolher o lixo e o destino não será a lixeira, mas a rua da casa do prefeito, o qual eles dizem ser o responsável por esse desmando. Uma outra situação, Paulo, é quanto à questão da segurança. Há pouco mais de uma semana, a cidade estava tomada por carros de polícia, motos e muitos policiais, inclusive a Polícia Especial, a famosa Rocan, onde deixou a cidade num estado de silêncio total. Mas essa bonança também durou pouco. Passada a ação policial, tudo volta ao que parece ser normal aqui em Manacapuru. Roubos e assaltos são realizados diariamente sem horários previstos. E o pior de tudo é que esses desocupados agem como se nada, se ninguém pudesse impedir suas ações. Sempre bem armados e de cara limpa. Alguns comerciantes já pensam em fechar seus estabelecimentos, enquanto outros se protegem do jeito que dá. Uma triste realidade para uma cidade com título de princesa. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. Zeg Deg, veio a bonança, depois vem a tempestade e agora em terceiro lugar vem a dívida. Com certeza. Tá certo. 6:10 em Manaus. A Prefeitura de Manaus vai desafogar das varas da dívida ativa municipal aproximadamente 200 mil ações de execuções fiscais com piso de até 52,13 UFMs, equivalente a R$4.846,53. Os processos em questão referem-se a débito de contribuintes, pessoas físicas relacionadas à IPTU, alvará, ISS e autos de infração ajuizados antes da publicação da Lei número 1988, de 1º de junho de 2015, que estabelece o limite para ajuizamento de executivos fiscais em 52,13 UFM. A Defensoria Pública do Amazonas, por meio da Defensoria Especializada da Infância e Juventude Civil, vai levar para Abrigos de Manaus a campanha Primeira Identidade, que consiste na emissão da primeira via do RG para crianças e adolescentes. A ação, que tem a parceria do Tribunal de Justiça do Amazonas e do Instituto de Identificação do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública, vai começar nesta quinta-feira, às 9 horas, no Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco, no bairro do Parque 10. O governo do estado, através da Empresa Estadual de Turismo e o Ministério do Turismo, inauguram nesta quarta e quinta-feiras 2 pousadas comunitárias e uma central de artesanato na região metropolitana de Manaus. As primeiras obras a serem inauguradas são a pousada comunitária em Paricatuba e a central de artesanato de Janauari, ambas nesta quarta-feira, e amanhã a pousada comunitária de Acajatuba. A presidente da Amazonas Tour, Orene Braga, afirma que essas obras vão ajudar a potencializar ainda mais a atividade turística nessas comunidades. Prefeito e ordenador das despesas do município de Alvarães, Mário Tomás Litaif, teve as contas de 2012 reprovadas por unanimidade pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, por uma série de irregularidades, entre elas obras pagas e não realizadas do município. O gestor terá de devolver aos cofres públicos 2,9 milhões entre multa e glosa. Os técnicos administrativos em educação da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, aprovaram a proposta de deflagração de greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 31, segunda-feira deste mês, quando será realizada a primeira assembleia de greve para a formação do comando de greve e deliberar as primeiras ações do movimento. A greve é uma orientação nacional da Fazubra sindical em protesto ao projeto de emenda constitucional à PEC 241, que impõe o limite de gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. 6:13. Durante a reunião realizada entre o governador José Mélio e o governador do departamento da Guainia da Colômbia, Javier Ericer Zapata, foram destacados os interesses do governo colombiano em fazer um futuro acordo de cooperação técnica com o governo do Amazonas para investimentos na área cultural e comercial. A reunião aconteceu ontem na sede do governo. Guainia é um dos 32 departamentos da Colômbia que são regiões geográficas com autonomia cultural e econômica e está localizado no leste do país. A principal atividade econômica é a agricultura, a pesca e a pecuária.
Vale. O aeroporto internacional Eduardo Gomes foi superado pelo terminal de Natal, no Rio Grande do Norte, no índice de satisfação geral dos passageiros entre o segundo e o terceiro trimestre do ano. De acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, apesar de ter evoluído apenas de 4,24% para 4,26%, o resultado colocou Manaus em segundo lugar entre os 3 aeroportos com volume de até 5 milhões de passageiros por ano, incluindo o de Cuiabá. O deputado Cabo Maciel do PR denunciou ontem na tribuna da Assembleia Legislativa a falta de combustível para as viaturas dos batalhões da Polícia Militar instalados em municípios do interior do estado. Segundo ele, os batalhões da cidade de Parintins, Humaitá, Tabatinga e Itapé não estão recebendo a conta de combustível desde o dia 17 de outubro. A Assembleia Legislativa faz hoje sessão especial para a homenagem aos 75 anos da Força Aérea Brasileira e pelo Dia do Aviador. Ministério Público Federal do Amazonas é que a justiça que obrigue IFAM e governo do Amazonas a adotarem ações emergenciais na Santa Casa de Misericórdia. A reportagem é de Thaís Gama. Bom dia. O Ministério Público Federal do Amazonas entrou com ação cautelar para obrigar na Justiça o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, a elaborar e ao governo do estado do Amazonas a executar um plano de ações emergenciais para evitar a ruína e o desabamento do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, situado no perímetro tombado pelo Instituto como Centro Histórico de Manaus desde o ano de 2010. A ação do MPF também pede que o governo do Amazonas restabeleça o serviço de vigilância e segurança patrimonial, suspenso desde o último dia 3 de agosto deste ano. Fechado há 12 anos, o prédio construído em 1880 vem sofrendo com a deterioração do tempo e também a ação de vândalos, correndo o perigo de dano irreparável ao bem tombado, com risco até de desabamento, o que se agravou com a retirada da empresa de segurança do local. O Ministério Público Federal pede à Justiça que o plano de ações emergenciais, incluindo o cronograma de execução, seja apresentado em no máximo 10 dias, sob pena de multa diária de R$5 mil. Já o governo do Amazonas deve iniciar a execução do plano de ações em também no prazo máximo de 10 dias, com o mesmo valor da multa diária de R$5 mil. E em relação à segurança do prédio, a ação quer que o restabelecimento da vigilância seja mediante a atuação contínua, preferencialmente armada, em também no prazo máximo de 10 dias, sob multa no valor de R$5 mil. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo. Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6h17, eleições 2016, prisão de eleitor está proibida. Detalhes com Larissa Balheiro. Eleitores em todo o Brasil que forem votar no segundo turno das eleições municipais realizadas neste domingo, agora dia 30, não podem mais ser presos. Claro, exceto em situações de flagrante ou por desrespeito a salvo-conduta ou em cumprimento de sentença criminal. A regra está prevista no artigo número 236 do Código Eleitoral e vale até 48 horas após o encerramento da votação. O eleitor pode ser preso em flagrante, porém, se fizer propaganda de boca de urna ou recrutar outros eleitores no dia da eleição. Também é proibido usar alto-falante ou amplificador de som, promover comício ou carreata e divulgar qualquer espécie de propaganda do partido político ou candidato no dia da eleição. A pena para esses crimes eleitorais é a detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Além disso, está prevista a multa no valor de R$5 a R$15 mil. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h18 em Manaus. A Secretaria Estadual de Saúde informou que pretende realizar entre esta quarta e quinta-feira o pagamento de mais um grupo de funcionários das empresas Salvar e Total Saúde, que prestam serviços nas unidades de saúde do estado. Serão mais 870 terceirizados que não receberam na semana passada devido às inconsistências dos dados informados para o recebimento dos pagamentos que estão sendo feitos direto na conta bancária desses profissionais. As informações foram dadas pelo secretário da Suzam, Pedro Elias de Souza, que esteve na manhã de ontem no plenário da Assembleia Legislativa, atendendo solicitação da Casa para situar os deputados sobre os procedimentos que estão sendo tomados pelo Estado diante da decisão judicial de suspender os contratos e o pagamento de recursos às empresas alvos de investigação.
Está prevista para esta quarta-feira a apresentação do voto de Minerva do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões, na ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação pela segunda vez do mandato do governador José Melo e do seu vice Henrique Oliveira. Na sessão desta terça-feira, o presidente do TRE adiou o julgamento alegando a ausência da juíza federal Ana Paula Serizawa. Polícia. Policiais morrem em confronto com traficantes colombianos na Ilha da Paciência. Quem tem os detalhes é J. Rai. Paulo Guerra, o policial civil lotado no 31º DIP em Iranduba, Genelson Mota, de 46 anos, e o sargento da reserva da Polícia Militar, Rubem Alexandre, cuja idade não foi informada à reportagem, morreram no fim da tarde de ontem em uma troca de tiros com 2 traficantes colombianos que também foram baleados e estão desaparecidos. Informações colhidas pela nossa reportagem durante a noite de ontem e madrugada de hoje na delegacia dão conta de que o investigador Genelson Mota tinha recebido uma denúncia de que um carregamento de drogas passaria pelo município na tarde de ontem. Por isso, em companhia do sargento Alexandre e de um caseiro de nome Raimundo Nonato de Souza, ele foi ao Rio Solimões para pescar e observar a movimentação de possíveis suspeitos. Quando estavam nas proximidades da Ilha da Paciência, observaram, através de um binóculo, que 2 homens se aproximavam em uma canoa. Ao chegarem perto da dupla, deram voz de prisão, mas um descuido de Genelson, que atendeu a uma ligação telefônica, segundo o sobrevivente do tiroteio, Raimundo Nonato de Souza, resultou na morte dele e do militar da reserva. Genelson Mota levou 3 tiros no peito e um na mão, e Rubem Alexandre foi baleado no rosto. Antes de morrer, segundo a testemunha, o sargento da reserva da Polícia Militar conseguiu balear os 2 traficantes colombianos que desapareceram no Rio Solimões e podem estar mortos. Raimundo Nonato de Souza, que pilotava a lancha em que estavam os policiais assassinados, disse que escapou dos tiros se jogando no Rio Solimões. Na canoa dos traficantes, a polícia encontrou cerca de 140 quilos de droga do tipo skunk, segundo informou o delegado titular do Departamento de Polícia Civil do Interior, Mariolino Brito. A ocorrência também trouxe a Iranduba na noite de ontem o diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, Paulo Mavinier, equipes do Grupo Fera, representantes do Sindicato dos Policiais Civis e policiais militares. Por volta das 2:30 da manhã de hoje, o carro-tumba do Instituto Médico Legal removeu do porto de Iranduba os corpos dos 2 policiais mortos. As investigações sobre a ocorrência que resultou nessas 2 mortes, que podem ser 4 se os 2 traficantes também tiverem ido a óbito, estão sendo conduzidas pelo delegado da Polícia Civil em Iranduba, Ricardo Homero Gomes. Mas como você disse, Paulo Guerra, no começo do jornal, quando conversava com o nosso companheiro Alberto Pellegrini, há controvérsias nessa história e a polícia vai ter muito trabalho para investigar e para realmente saber as causas que levaram à morte desses 2 policiais. Paulo Guerra. Policiais que morreram em confronto com traficantes colombianos na Ilha da Paciência. 6h29, temos informações agora com Alberto Pellegrini dos acontecimentos da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, vamos dando prosseguimento ao nosso noticiário policial depois da brilhante intervenção do colega J. Rai, trazendo todas as informações desse crime que chamou muita atenção durante a noite e madrugada de ontem. Paulo Guerra,
2 bandidos estão tocando terror no bairro Novo Aleixo. Eles usam uma moto Titan vermelha e todas as noites praticam assalto e promovem arrastões. A rua principal, a rua que eles mais gostam de agir, é a rua Rio Paraguai. É a preferida na ação desses 2 bandidos. Os bandidos da moto vermelha estão agindo no bairro Novo Aleixo, deixando a população aterrorizada. Os moradores pedem, inclusive, a presença da Rocan na área. Alô, Rocan, é bairro Novo Aleixo, rua Rio Paraguai. E mais de polícia, suspeito de envolvimento em 2 assassinatos em novembro de 2015. O André da Silva Costa, 36 anos, o vulgo Buiú, foi preso pela Secretaria de Segurança e, após ele ter um mandado de prisão preventiva. A prisão aconteceu no bairro de São Geraldo. O Buiú é um elemento perigoso. Ele matou um homem que, quando estava pedindo informações de onde estava acontecendo um velório, ele matou também um amigo dele de infância quando foi cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. O Buiú não vale uma cibalena e foi preso à noite de ontem em mais uma ação da Secretaria de Segurança através da Polícia Civil. Pense, Paulo Guerra, 2 bonecas foram presas à noite de ontem. Uma parece a Barbie, a outra parece a Monster High. Carla Regina da Silva Jardim, de 28 anos, e Marcilene Menezes do Nascimento, 29 anos, foram presas ontem por roubo. Segundo as informações, elas agiam ali na área da Avenida Grande Circular, com roubos e também com o famoso golpe da baluda. A Carla Regina tem 28 anos, mas com corpinho de 60. Ela foi presa à noite. Pensa na bandida feia, Carla Regina da Silva Jardim. A outra, mais ou menos, 28 anos, mas a Carla Regina, pensa na bandida feia, presa ontem por policiais da 9ª SICOM, que tiraram de circulação essas 2 bandidas que estavam promovendo assaltos e também o conto da baluda. Mas também quem cai no conto da baluda merecia ser preso também. Ô, coisa velha, o pessoal fica de olho grande e acaba caindo no conto da baluda. Quem cai no conto da baluda também merecia pegar uns bolos. Muito bem, Paulo Guerra. Pronto socorro, 28 de agosto. Ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite, madrugada das mais tranquilas, com apenas 2 atendimentos por violência. No Pronto Socorro João Lúcio, muita gente compareceu, principalmente no setor clínico. Todos que procuraram pronto-socorro João Lúcio no dia de ontem, aproximadamente 600 pessoas foram muito bem atendidos. No setor que atende às urgências e emergências, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, levou murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Apanhou e apanhou muito. As informações dão conta de que ele estava envolvido em um triângulo amoroso. O marido da mulher que ele estava com camaradagem, acabou batendo muito no amante. Ele também é casado e quando chegou em casa disse que caiu do ônibus. Desculpa a velha esfarrapada quando o homem apanha por aí, principalmente envolvido com o negócio de amante, e disse que caiu do ônibus. As notícias do Instituto Médico Legal. A partir de agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme o programa do garotinho Valdir Correia, informaram ontem em absoluta primeira mão de que uma chacina havia acontecido em um sítio no ramal do Muchaco, na M010. 4 pessoas foram presas nessa ocasião. Os mortos na chacina foram Wilson Torres Guimarães,
Guimarães, 22 anos. A irmã dele, Wiliane Barbosa Guimarães, 19 anos. Risa Lisboa, de 16 anos de idade, e o Emerson Ferreira, de 25 anos de idade. 3 dessas pessoas, segundo as informações que ainda não foram repassadas totalmente à imprensa, morreram praticamente de graça. Apenas uma pessoa teria o envolvimento com o tráfico de drogas. O delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, doutor Ivo Martins, esteve no local, fazendo os primeiros procedimentos aí de investigação, bem como a equipe do Dr. Jefferson Mendes, os peritos estiveram no local fazendo os primeiros procedimentos de perícia lá no sítio onde aconteceu o crime. Os corpos foram achados por um garoto de 13 anos de idade que foi avisar que a égua do sítio estava solta. Ele, quando bateu na porta, resolveu dar uma olhada e se deparou com a cena macabra. O curumim de 13 anos correu com os olhos esbugalhados, com medo, dizendo que havia visto gente morta. O menino ficou com medo, ele morre de medo de visagem. Conforme a difusora já informara desde ontem no programa da companheira Elieide Menezes, que o município de Iranduba estava ontem muito agitado quando 2 policiais em confronto com traficantes acabaram morrendo. Ontem nós já conversávamos com a companheira Elieide Menezes e agora no Jornal da Manhã, com riquezas de detalhes, em uma reportagem brilhante, o J. Rai trouxe os demais detalhes dessa ocorrência que está aí com certeza sendo comentada nos 4 cantos da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem foi assassinado, teve o pescoço pipinado a facadas. Tudo aconteceu na rua Quintino Bocaiúva, na área central da cidade. As primeiras informações dão conta de que a vítima era um morador de rua. O assassino, o autor das facadas, ainda não foi identificado. Sabe-se apenas que ele é um homem frio, cruel e calculista. Com uma faca na mão, ele é capaz de tudo. Ele matou um morador de rua com 3 facadas no pescoço. Quem deve a taberna, quem deve a água, quem deve a luz, quem deve as contas de qualquer loja da cidade tem o nome levado ao SPC e ao Serasa. Entretanto, quem deve a boca vai acertar as contas no além. Um homem até o momento não identificado morreu a noite passada. Ele foi morto a tiros no bairro Terra Nova. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o acerto de contas. O homem foi abordado por um outro que estava em uma motocicleta. Rolou um papo ainda, um miolo de pote, trocaram ali meia dúzia de palavras, e o homem da motocicleta, dominado pelo espírito da morte, disparou 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 99 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o vento da desgraça deu uma soprada e soprou forte no município de Iranduba. Há quem diga que os corpos de traficantes podem boiar a qualquer momento no Rio Solimões. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. O sorteio do concurso 1870 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 64 milhões para quem acertar as 6 dezenas nesta quarta-feira.
A dupla cena concurso 1561 não teve acertador nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 03, 26, 37, 43, 47 e 49. No segundo sorteio, 19, 22, 23, 28, 38 e 41. Aqui no concurso 4.217 teve um ganhador, ele é de Caraguatatuba, lá em São Paulo. Ele vai receber R$2.734.898,99 porque acertou as dezenas 10, 36, 43, 60 e 63. A Time Mania acumulou. Time do coração foi o América do Rio Grande do Norte. Dezenas sorteadas 19, 26, 35, 45, 48, 55 e 64. Lotomania também acumulou. E as dezenas sorteadas foram 29, 31, 37, 47, 52, 55, 56, 59, 64, 70, 75, 76, 87. 97. Fecha o jogo. 00. 6h45. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Cerro Porteño 2, Independente de Medellín 0. Pelo Brasileirão Série B, Goiás 3, CRB 0. Oeste 1, Luverdense também 1. Sampaio Corrêa 0, Vila Nova 3. Jogos de hoje, Copa do Brasil, semifinais às 21h45. Internacional e Atlético Mineiro e Cruzeiro e Grêmio. Copa Sul-Americana. 2 brasileiros tentam se classificar às semifinais. Às 21h45, Atlético Nacional e Curitiba, 1-1 no jogo de ida. E ainda Chapecoense e Júnior Barranquilla, 1-0 no jogo de ida para o Júnior Barranquilla. Últimas notícias. O corpo do ex-jogador Carlos Alberto Torres, que morreu ontem vítima de infarto fulminante, chegou às 21h33 à sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro, onde acontece o velório do capitão da Copa do Mundo de 70. O sepultamento será agora de manhã às 11 horas. O Vaticano divulgou novas regras para a cremação de católicos e proibiu que as cinzas dos mortos sejam guardadas em casa ou espalhadas. A Igreja Católica determina que, se for escolhida a cremação, as cinzas do morto devem ser mantidas em um lugar sagrado, ou seja, nos cemitérios. Promotores da Coreia do Sul anunciaram hoje que começaram a investigação de um escândalo de corrupção e vazamento de documentos que podem atingir a presidente Park Geun-hye, que ontem fez um pedido público de desculpa. O grupo jihadista Estado Islâmico executou ontem pelo menos 30 civis que foram capturados na província de Ghor, no oeste do Afeganistão, supostamente em represália pela morte de seus comandantes pelas tropas afegãs, informaram nesta quarta-feira a agência F fontes oficiais. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, recusou encontrar-se com o presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros, hoje às 11 horas no Palácio do Planalto. A prisão de 4 policiais legislativos na última sexta-feira produziu uma crise entre os representantes dos 3 poderes. A magistrada demonstrou irritação com as declarações de Renan Calheiros nessa semana. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, cobrou respeito ao Poder Judiciário. A afirmação foi feita durante a abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça na manhã desta terça-feira. Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós juízes é agredido, disse Carmen. A possibilidade de o governo Michel Temer do PMDB não conseguir atravessar a turbulência da delação premiada da empreiteira Odebrecht passou a ser considerada e discutida entre lideranças de partidos diversos como o PSDB e o PT. Alternativas a Temer passaram a ser aventadas e até nomes que poderão ser eleitos pelo Congresso Nacional num pleito indireto em 2017 são citados. Entre eles está o de Fernando Henrique Cardoso e até o de Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Jobim, que foi ministro dos governos FHC, Lula e Dilma, teria a vantagem de circular por todos os principais partidos, conseguindo um mínimo consenso em caso de crise extrema. E há um problema. Ele foi contratado pela Odebrecht e atuou como consultor da empresa quando ela começou a ser investigada na Operação Lava Jato. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcou para 3 de novembro, uma quinta-feira da semana que vem, o julgamento de uma ação que pode abrir caminho para retirar Renan Calheiros do cargo de presidente do Senado. A Corte terá que decidir se um réu pode ocupar cargos situados na linha de sucessão da presidência da República.
como presidente do Senado, Renan é hoje a terceira autoridade na rota sucessória. Se por alguma razão Michel Temer e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, não puderem assumir o Planalto, é Renan quem assume. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial que vai debater mais uma vez reformas no sistema político nacional. Foi eleito para presidir o colegiado o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, irmão do ministro Gedel Vieira Lima. O relator será o petista Vicente Cândido, de São Paulo. A principal motivação dos parlamentares para fazer uma reforma política foi a proibição de financiamento de campanhas por empresas, que começou a valer nas eleições deste ano. O trabalho da comissão deve durar até maio de 2017. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje, após cerca de 14 horas de sessão, por 359 votos a 116, a análise em segundo turno da proposta da emenda à Constituição, a PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Aprovado pela Câmara, o texto seguirá agora para análise no Senado, onde a expectativa de votação em 13 de dezembro. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova texto base da PEC do teto de gastos por 359 votos. Folha de São Paulo. Para Renan Carmenúcia, deveria condenar juiz por ação no Senado. O Estado de São Paulo. O número de casos de estupro aumenta 30% em São Paulo. Correio Brasiliense. Bebê é retirado do útero para cirurgia e colocado novamente. O valor econômico. Dólar cai em aumento de fluxo e tem menor valor desde julho de 2015. Estado de Minas. Entidades pedem ao STF adiamento de julgamento sobre desaposentação. Jornal do Comércio. Com presença de jogadores, corpo de Carlos Alberto Torres revelado na CBF. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará registra caso de raiva humana, o primeiro desde 2012. 0 hora Porto Alegre. Igreja Católica proíbe guardar ou espalhar cinzas de mortos. Brasil Econômico. Dívida pública ultrapassa 3 trilhões pela primeira vez na história. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Acordos com trabalhadores garantem vagas do Polo Industrial de Manaus. Agora. 4 pessoas são mortas em chacina em ramal na M010. Em tempo. Confronto na TV. A crítica. Jovem denúncia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, Larissa Balheiro, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 55 minutos em Manaus. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.